gente entender o quanto Jesus quer que nós sejamos livres. Livres do nosso passado. Livres daquilo que fizeram conosco. Livres dos erros que as pessoas cometeram conosco. Livres das faltas. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Jesus quer nos fazer livre disso. Livre da competição, livre da inveja, livre da mesquinharia, livre do orgulho, livre do egoísmo. Todas essas coisas nós temos que ser livres. E muitas vezes o que acontece? A gente tem um encontro com o Senhor Jesus. Alguém fala de Jesus para você, ou de repente você nasceu num berço cristão, assim mais ou menos como eu. E aí você tem aquela história de vida com Jesus legal, bacana. Você, talvez se você cresceu no ambiente da igreja, então você até dançava, né? Você até participava da escola bíblica, você participava de tudo, todo domingo você estava aqui. Tinha Santa Ceia, você participava, seus pais eram envolvidos com alguma atividade ministerial, você estava aqui também. Só que o que acontece? Você sabe, mas você não vive. Conhecer e viver a experiência é totalmente diferente, gente. Quantas pessoas nós conhecemos que têm diplomas, e não é errado ter diplomas, nós como cristãos temos que buscar estudar, temos que buscar também fazermos a diferença no mundo, tá? Só que as pessoas muitas vezes buscam apenas o conhecimento, o diploma e não vivem experiência. Ou quando vive a experiência, não entende que é exatamente essa experiência dolorosa que vai levar você a viver o que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida dentro da igreja, mas a gente não vive de fato a experiência de viver a cruz de Cristo. A gente fala da cruz, a gente prega da cruz, a gente canta da cruz, a gente canta do amor de Jesus, porque o que é a cruz senão o amor? Senão o amor que nos faz livre, senão o amor que nos resgata, senão o amor que sofreu o que sofreu para que você pudesse ser livre do pecado, para que você pudesse ser livre da morte, para que você pudesse ser livre dos aprisionamentos. Então a cruz, ela está baseada no amor para que você viva uma liberdade. Gálatas vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e que nós devemos permanecer nessa liberdade. E aí a gente encontra o tema deste evento, que é alcançando graça aos olhos de Deus. O texto que está em Esther, capítulo 5, versículo 2. Eu vou ler um trechinho aqui que diz: quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Eu orei muito e pedi para o Espírito Santo, eu sempre oro, né? A gente está sempre ministrando aos finais de semana e buscando qual é a palavra que Deus tem para aquela igreja, né? E quando a pastora me disse a respeito disso, alcançando graça, uau, né? Legal, né? A graça. Você entende o que é a graça? Será que você entende o que é a graça? Porque eu não entendia o que era graça. Já diz o nome, graça é de graça. A graça é um favor imerecido. É o sacrifício que Jesus fez na cruz, no qual eu estou falando, em amor por você. Só que será que você recebe? Eu não recebia. E eu não sabia disso, gente, porque muitas vezes nós vivemos a vida cristã de uma forma cega. A gente vai fazer o quê? Vamos trazer agora um outro público. Eu trouxe aquele público que você cresceu na igreja. Se você cresceu na igreja, eu tenho uma notícia para você, piorou para você. É muito mais fácil pregar para não cristãos do que para cristãos, porque a gente tem que converter a igreja. Eu estava 25 anos dentro da igreja, eu tive que ser convertida depois de 25 anos. Eu tive que entender o que era a cruz de Cristo. Eu tive que aceitar o sacrifício de Jesus por mim depois de 25 anos de igreja. O outro, vamos colocar agora o público que não conhece Jesus, viveu num lar disfuncional e ali conhece alguém que fala do amor de Cristo. Essa pessoa se impacta e ela vem no evento. Talvez você seja essa pessoa. Você está aqui hoje pela primeira vez, você ouviu falar de Jesus. Tá, vamos lá, qual é que é e tal. Você vem aqui, talvez você vai se impactar um pouco com a minha história, ou no final, que Deus operar na sua vida, o ambiente, a atmosfera, e você sai daqui, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Jesus, é isso que eu quero, tá? Só que aí, o que acontece?
vezes você está com a boa intenção no seu coração realmente de viver essa vida com Jesus. Só que a igreja, infelizmente, acaba colocando algumas regras. E aqui, gente, eu não estou dizendo de regras que são necessárias, ok? De disciplinas que são necessárias, de coisas que os seus pastores vão falar que são importantes para o seu crescimento. Aqui eu quero que você entenda o seguinte, que muito mais do que você fazer porque tem que ser feito, você tem que fazer por querer fazer. Não adianta eu ler a Bíblia porque a pastora me disse que eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que desejar ler a Bíblia. E é óbvio que a nossa carne, ela não vai desejar ler a Bíblia naturalmente. Então nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Temos que gerar isso dentro de nós, ok? Nós temos que falar, Senhor, produz em mim o desejo pela leitura da Tua Palavra. Gente, 25 anos de crente, eu nunca tinha feito essa oração. Eu nunca tinha escutado a respeito de que eu deveria fazer essa oração. A oração do crente é aquela: Deus abençoa meu marido, abençoa minha família, abençoa minhas filhas, abençoa minha vida. Ah, Deus resolve isso, hein? Ó Deus, aquela pessoa falou isso de mim. Ó Deus, faz isso, ó Deus, faz aquilo. Beijinho, fui, tchau. A gente chega, dá ordem para Deus, ou então você fala que vai pedir a direção de Deus, mas você já apresenta o plano para ele. Ó Deus, tá pensando isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá bom? E se ele falar não para você? Aí você, Deus não me ama. Deus ama a irmã que deu lá para ela. A irmã conseguiu um emprego bom, a irmã, né, conseguiu um marido bom, a irmã tem uma casa, comprou uma casa nova, a irmã tem um carro novo, a irmã conseguiu um ministério e Deus não me ama. Não é que ele não te ama, ele ama a todos igualmente. Mas ele não vai dar algo para você, ele não vai te dar sonhos enquanto você não permitir ele te moldar. Por quê? Porque esses sonhos, na verdade, vão te destruir. Na verdade, talvez uma carreira, uma profissão, uma posição vai te destruir se você não estiver preparada para viver aquilo. Então ele precisa trabalhar no seu caráter. Mas aí o que acontece? Muitas vezes a igreja não trabalha o caráter, ela trabalha as regras religiosas. Então desce a saia aí, irmã, que essa saia está muito curta, não pega bem, né? Os irmãozinhos vão ficar com os olhos compridos, né? Daí as irmãs vão ficar com ciúme, vai dar briga na igreja. Então desce a saia. A irmã faz o quê? A nova convertida. Na semana seguinte, ela vem com a saia no joelho, bonitinha. Ô irmã, esse decote aí não tá pegando legal não, os irmãozinhos lá, né? Vamos subir o decotinho? Vamos subir o decotinho. Mas o que acontece? Não trabalha caráter. A saia curta e o decote continua dentro dela. A sensualidade continua dentro dessa mulher. Ela olha, o olhar dela, ela já atrai. Então a gente precisa trabalhar o interior, não só o exterior. Ó, irmão, não pega legal ficar falando isso daí não, né? Então é glória a Deus, aleluia. O sangue de Jesus tem poder e queima ele, está amarrado em nome de Jesus. E a gente fala tudo certinho. Só que, será que a gente está falando verdadeiramente aquilo, entendendo o que a gente está falando? Só que é o seguinte, gente, falar dentro da igreja, normal, facinho. Erguei a mão aqui na igreja. Não vai estar com a unha pintada, vamos erguer para ver se as irmãs vê, se está bonita, né? Aí, sabe, você quer mostrar que você adora, você quer mostrar que você é a santa, você quer mostrar que você é aquela que busca. Você pega a sua Bíblia e você expõe a Bíblia toda pintada, com seus post-it, com seus negócios, suas marcações, olha como eu li a Bíblia. E aí é orgulho, a gente vai querendo mostrar, na verdade, aquilo que a gente não é. Porque você não precisa ler a Bíblia para agradar a Deus, porque eu tenho uma notícia para você, ele já conhece ela, tá? Ele que a escreveu através daquelas pessoas. Então nós temos que ler a Bíblia para nós entendemos o que precisa ser trabalhado dentro de nós. Só que aí chega lá na sua casa, e a Bíblia? Ai, hoje não tem tempo. À noite eu leio. Ai, não deu tempo. Amanhã eu leio. Ah, amanhã eu vejo. Ah, deixa eu ver se tem aqui, tipo, ela já contextualizada no Instagram, né? Aqueles postzinhos já que fala com a gente. Pega lá o Instagram, oi, palavra de Deus pra mim. Aí daqui a pouco você já tá vendo outra coisa. E o que está gerando dentro de você? Talvez ciúmes, talvez inveja, porque ali você vê uma vida que muitas vezes não. Na verdade, a vida que você vê ali é apenas um fragmento da vida de cada pessoa. Então, muitas vezes, vou pegar um exemplo eu. O meu Instagram ele é totalmente profissional, ministerial. Então, o que eu coloco lá? Frases, coisas que Deus vai ministrando no meu coração e agenda, ararará. Aí as pessoas me colocam, nossa, tá viajando, hein? Nossa, agora você não para. Tipo assim, a pessoa acha que tipo, é glamour, você ficar saindo, viajando, fazendo, não sabe o que tem por trás, não sabe o preço que se paga, não sabe os propósitos que se tem nisso. Só que a pessoa ela cria uma ideia
ideia de que aquilo é uau. E às vezes você faz isso com sua vizinha, que está lá postando assim uma foto, ela está lá nessas férias talvez em Campos do Jordão, ou ela desceu lá para a praia, não sei, de repente aí ela tem uma casa de praia, uma chácara, e ela coloca lá, tá na beira da piscina, tomando um suquinho, e você, oh, abençoada. E eu aqui viajo para onde? Do fogão para a pia, da pia para o tanque, da tábua de passar e pronto, né? E aí vai gerando inveja no seu coração, vai gerando sentimentos ruins no seu coração e você não percebe. Eu estou falando de coisas, gente, que eu fazia, que eu vivia e eu não percebia que isso era pecado. Eu não percebia que eu tinha que me arrepender disso. Peraí, por quê? Porque eu vou para a igreja, eu tenho minha Bíblia marcadinha, eu dou o meu dízimo certinho, bonitinho, eu sirvo lá, se precisar lá ajudar, eu ajudo, eu vou lá para o Ministério Infantil, eu cuido das crianças. Quer dizer, eu estou fazendo, eu sou uma serva do Senhor, eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não traio, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, sou santa. Olha, Auréola, anjinha. Ah, santa. E aí, dentro de casa? E dentro de casa? Pergunta pro marido. Se eu der o microfone para ele, vocês vão se surpreender. Quem era eu de verdade? Quem era eu quando ninguém estava me olhando? E eu te pergunto nesta noite, quem é você quando ninguém está te olhando? Quem é você quando o teu pastor não está te olhando? Quem é você quando o teu chefe não está te olhando? Aí você vai lá, tira uma xerox lá disfarçada no seu trabalho, você pega uma canetinha lá do seu trabalho, nada a ver, né? Uma canetinha, a empresa é rica. Aí você vai, dá um jeitinho aqui, faz um gatinho ali, compra um CDzinho pirata, uma bolsinha pirata, e vai lá, tipo, nada a ver, né? Será? Nada a ver? E a gente não entende que são dessas pequenas coisas que Satanás está nos sugando, nos dominando e nos aprisionando no pecado. Aí, ferve lá na sua casa. O diabo está se andando na minha casa. Você não tem autoridade para orar. Você não consegue destruir o poder das trevas. Por quê? Alguma coisa está errada, gente. Lucas 10, 19 vai dizer, Jesus dizendo, eis que lhe dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder das trevas, nenhum mal lhes fará dano. Então por que a gente não utiliza essa ferramenta? Porque na verdade a gente não tem essa autoridade. Por quê? Porque a gente está aliançado com o diabo. Então muitas vezes é muito fácil também a gente culpar Satanás, porque a gente adora culpar os outros. Mas o ser humano, gente, adora culpar o outro. Isso está lá desde Adão e Eva. A Eva, ela comeu do fruto e deu pro marido dela. Quando Deus chama Adão, o que Adão fala? Mulher que o Senhor me deu. Culpa dela e do Senhor, porque quem me deu foi ela, foi o Senhor. Aí vai para a mulher, foi a serpente que me enganou. Então a gente está sempre jogando a culpa para o outro, porque quando a gente culpa o outro, a gente não assume a nossa responsabilidade. E a nossa vida, gente, só vai mudar. A nossa casa só vai mudar. As pessoas vão ver que nós alcançamos graça diante de Deus somente quando nós mudarmos, quando nós nos arrependermos, quando nós ajustarmos tudo que precisa ser ajustado. Embora dentro desse contexto dessa história, eu não vou entrar na história de Esther, aquelas que não conhecem a história de Esther, podem ler durante a semana na sua casa, o livro de Esther é curtinho. Mas o que eu quero atentar aqui é o seguinte, que a Esther, ela foi chamada pelo primo dela para ter uma função de interceder pelo povo ao rei, para que aquele povo fosse poupado da morte. Mas o que me chama a atenção durante toda essa história é o capítulo 4, que vai dizer que Mardoqueu, no momento em que ele soube da notícia que Amã, que era o inimigo do povo de Deus, que queria exterminar o povo de Deus, no momento que Mardoqueu soube dessa notícia, Mardoqueu, ele recebeu o impacto dessa notícia. O que ele fez imediatamente? Ele começou a jejuar, ele vestiu pano de saco e ele colocou cinzas na sua cabeça. Quem estuda um pouquinho a Bíblia, entende um pouquinho, vai saber que isso é um processo de humilhação. Todas as vezes que o povo ele era conclamado para poder se arrepender, era esse o processo: panos de saco, cinzas na cabeça.
cabeça em jejum. E todas as vezes a palavra diz que Deus respondia. Se você for estudar a história do povo de Israel, toda a trajetória, gente, o livro de Reis, Crônicas, que vai estudando ali a história dos líderes juízes, todas as vezes Deus estabelecia um juiz, depois Deus estabelecia um rei. Aí, quando essas pessoas elas falhavam, esses líderes falhavam e toda a nação era levada a se prostituir, a pecar, adorar outros deuses, sempre Deus levantava alguém também numa outra geração para trazer arrependimento. E aí, o que acontecia? O povo, quando se colocava no arrependimento, gente, eu acho maravilhosa. Quando você vai lendo a Bíblia está tudo lá. Aí você vê assim, e Deus teve misericórdia, e Deus ouviu, e Deus salvou, e Deus levantou outro povo. Então Deus, Ele quer salvar. Deus, Ele quer salvar toda a terra. Gente, de verdade, nós somos escolhidos. Você é escolhido para trazer mais escolhido. Você não é escolhido porque só você é escolhido. Deus quer salvar toda a terra. Sabe, não me admira se a gente chegar lá no céu e vai estar todo mundo que você conhece. Aquele que você fala assim, esse macumbeiro, esse não sei o que, esse não sei o que, vai estar lá do seu ladinho, não me admira. Falasse isso pra mim uns anos atrás. Ah, quê? Eu que fico lá na igreja, pago preço do quê? Hoje eu sei que é pagar preço. Nem sabia o que era pagar preço. Achava que pagar preço era me esforçar para não fazer as coisas que na minha cabeça eu achava errada. Mas assim, eu achava errado era tipo o padrão do mundo, né? Porque o tanto de coisa que eu fazia errada e que eu não me dava conta. Então, às vezes a gente fica assim, sabe, achando que a gente tá tudo bonitinho, que tá tudo certinho. Ser salvo, gente, eu acredito que serão. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Tá salva. Você não apostatou dele, você não disse, não quero mais saber, não te rejeita, ou sei lá o quê. Mesmo se a gente rejeitar, ainda Deus continua nos amando. Mas se você teve esse encontro de início com o Senhor, você está salvo, mas ser salvo só basta? Não basta, gente. Não basta ser só salvo, sabe por quê? Porque quando você chegar na glória, vai adiantar nada, assim, sabe? O que você viveu ou não viveu aqui não vai mais fazer sentido. Por quê? Porque lá você vai ser perfeita. Lá vai ser tudo perfeito. Lá você não vai ter casamento, você vai ter filho. Então, o negócio é aqui na terra. É aqui na terra que a gente precisa, sabe, melhorar como pessoa. Por quê? Porque a gente está deixando gerações. A gente está deixando legado. A gente está perpetuando. Ah, tá, minha história é isso, sei que quando eu morrer, vou para a glória, vai resolver. Ô, pensamento egoísta, hein? Morrer, vai resolver, vou para a glória, vai resolver. Mas, e quem vai ficar? E as pessoas que você está deixando aqui? E as marcas que você está deixando nessas vidas? Esse é o seu maior legado. Deus é um Deus de geração. Ele é um Deus que ele não trabalha só com você, ele vê você, ele já vê as centenas de pessoas que você vai alcançar, e os seus filhos, e o que os seus filhos vão alcançar, e os filhos deles, e blá, blá, blá. Então, é a partir de nós. De acordo com o que eu vivi, eu só perpetuava aquilo que eu tinha vivido, mas se eu não tivesse parado e me posicionado, eu teria mais duas, que são duas filhas que nós temos, mais duas pessoas aí totalmente destruídas emocionalmente. E assim é o que está acontecendo no nosso meio, gente, e no meio da igreja. Os nossos filhos não querem mais vir para a igreja. Por quê? Porque é criado no chicote. Tem que ir para a igreja. Tem que ter isso. Você vai para o inferno. Porque você... Gente, apresenta o amor. Apresenta o amor a partir de você. Adianta nada da glória a Deus aqui na igreja e lá dentro de casa. Você é um menino burro. Você não vai fazer nada direito. Você não vai fazer nada. Você não vai ser nada na vida. Você não presta. Menina do cabelo ruim. Menina, só sabe e fala. Não vou nem falar as besteiras aqui, que eu sei que são na casa dos crentes, sim. Que pega fogo na casa dos crentes e não é fogo santo, não. Muito. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações e com as nossas palavras. Porque falar o que ele tem influente dentro da igreja é bom, é legal, mas e lá fora? Falar lá para os outros para mostrar que você é santa também vai dentro da sua casa. Você senta com o seu filho para conversar? Você olha nos olhos e já vai julgando. Aconteceu uma coisa na escola, você já chega, menina infeliz, e já pega pelos cabelos, já menina. Eu vejo isso toda hora, gente. Toda hora. Eu vejo, parece que é assim, que eu tenho um olho psicológico, né? E toda hora eu vejo uma mãe puxando o cabelo de uma filha e falando, crente, esse dia mesmo, final de semana não. Nessa semana, eu e meu esposo fomos visitar uma pessoa lá em São Paulo que está adoentada. E a pessoa, né, tudo bonitinho, a sainha, o cabelão, tudo certinho. A menina fez assim, que ela puxou o cabelo da menina, só desgraçada, que não sei o que ela faz esse partilhão, tipo,
tem nada a ver com ela, não vou falar, óbvio. Mas assim, e aí? Eu trabalho com aconselhamento já há alguns anos, então eu só atendo mulheres cristãs. E só o que eu vejo é, tanto as mulheres que passaram por situações de humilhação, por situações de desprezo, de rejeição dentro de casa, quando suas mães eram também crentes, ou que elas, em algum momento da vida delas, conheceram Jesus e que elas já vão na igreja, mas que elas agem assim com os filhos, totalmente errado. Gente, essa geração está gritando para ser amada. A geração da adolescência está gritando, me ame. Aí vocês não têm tempo, o pedófilo tem, o homossexual tem, o lesbianismo tem. Aí tudo que é errado vai ter tempo. Aí o amigo que oferece a droguinha tem. Porque precisam ser amados. Os meninos, as meninas, confusão de identidade, não sabem quem são, porque os pais não sabem quem são. A mãe manda em casa, cala a boca, não fala nada, dinheiro é meu, eu que faço. E o cara, o homem, banana, faz nada. A mulher está tirando a autoridade do homem dentro de casa. Eu que faço, eu que resolvo, porque quem trabalha sou eu ralo. A semana inteira está pensando o quê? As Geza. Conhece as Geza? As Jezabel? Um monte. E aí, fala pra filha, menina, não casa, não faz a besteira de casar, trabalha. Você está dando bom conselho pra sua filha. Trabalha, seja alguém na vida, tenha seu dinheiro, sua independência. Não vai depender de homem, vai ser trouxa igual eu. Olha o exemplo que você está dando. Você está criando uma feminista que vai arrebentar tudo lá no futuro. Do lado errado, da forma errada. Então são pequenas palavras e ações que a gente, comportamentos que a gente vai tendo dentro de casa. Aí não adianta nada, gente, você vir aqui no domingo 2 horas, num evento desse lá na tua casa, que é a maior parte do tempo que você passa, você não reflete isso. Essa é a minha história. Essa é a minha história. E claro que o Sarados passará para contar a história, né? Ela nasceu, então vamos lá, a história é triste, um resumão, mas sempre, gente, eu acho tão incrível. Que quem vai ler os Sarados vai ver toda a história triste, as pessoas ficam assim, meu Deus do céu, meu Deus, como você sofreu, como você passou por coisa, nossa. Aí a pessoa fica até sentindo mal que ela estava falando que ela estava com problema. Não, eu não tenho problema, não, imagina, não tenho nada. Depois que eu li esse livro aqui, eu não estou sofrendo nada. Mas também não pense assim, porque a dor é única de cada um. Né? Tem gente que perde os pelos do gato caiu, a pessoa fica em depressão porque os pelos do gato caiu. E normal, gente, a estrutura dela é assim, ela não foi muito estruturada emocionalmente. Aí você não tem paciência. Não, ame. Encontre uma forma de tentar falar do amor de Cristo também. Mas você vai ver que tem história difícil. Só que sempre que eu vou nas igrejas, e aí eu falo, e aí, Senhor, né? Me direciono, o que eu vou falar? Sempre vem a parte do testemunho da religiosidade. É incrível. Sempre vem. Não vem assim, tipo, olha, foi coitadinha, foi abusada, foi isso, foi aquilo, foi rejeitada. Oh, a glória de Deus. Levantou ela como uma preletora, como uma escritora, como uma conferencista, como não sei o que. Sim, são sonhos de Deus que estão se cumprindo na minha vida. Ele tem feito tudo isso. Mas ele não me direciona a falar, né? Ele me direciona a falar, vamos lá, tem que se arrepender, tem que se quebrantar, tem que buscar a essência do verdadeiro amor. Para quem já experimentou, vamos voltar então ao primeiro amor. Para quem não experimentou, então vamos experimentar, mas vamos agarrar mais, vamos soltar mais, vamos agarrar e com tudo. E aí, gente, isso é sempre. Eu também preciso viver isso todos os dias na minha vida. Então eu vou entrar um pouquinho na história para vocês entenderem o contexto de tudo isso que eu estou falando. Por quê? Porque às vezes precisa ter uma identificação, né? E é muito fácil a gente sempre se colocar na condição de vítima. Então hoje, né, eu tenho 37 anos, sou casada com o Paulo, esse homem maravilhoso, lindo, cheiroso, né, um presente de Deus para mim. O homem que realmente foi um instrumento de cura na minha vida, que me amou como ninguém me amou. Que não me usou, mas por eu ter passado por várias situações em que as pessoas me usaram e eu não sabia o que era amor, eu não conhecia a verdadeira faceta do amor, então eu também me fechei. E eu carreguei todas as minhas bagagens para o meu casamento. Então ele é um santo, gente. Por ter aguentado meus rios de lágrimas, minhas crises de depressão, minhas tentativas de suicídio, tudo que você pode imaginar. E eu era a crente, hein, gente? Ele era o do mundo, né, gente? Eu era a crente. Detalhe, né? Um homem muito mais de Deus do que eu, que era a crente. Um homem que acreditava muito mais no amor de Deus. Um homem que, quando lia a Bíblia, falava: eu não vejo Jesus em você. Não sei porquê. Você vai para a igreja. Você volta. Parece que você pegou todos os demônios lá, minha filha. Você está pior. Já chegava falando assim: você não foi hoje, né? A palavra hoje foi todinha para você. Você devia estar lá.
acusadora, julgadora. Quem que é acusador mesmo? Acho que Jesus não é acusador, né? A palavra define acusador como Satanás. Então, quando você cobra o seu marido, de ir para a igreja, quando você cobra o seu marido de fazer tal coisa, você enfia o dedo na cara, você está indo contra os princípios do Senhor. Não sei por que minha casa está uma bagunça, as finanças estão tudo desestruturadas, a minha vida está uma bagunça. Por que será? Porque a palavra diz assim, que se você realmente viver os princípios do Senhor, cumprir os mandamentos dele, você vai ser abençoado. É simples assim. Eis que coloca diante de você bênção e maldição. Escolhe o caminho e a consequência. Então está tudo aqui. O manual está aqui. Ai, gente, não entende a Bíblia? Nossa, não consigo entender. Eu também não entendia, gente. Bom que o pessoal falou glória a Deus aí. Eu lembrei de uma ministração que eu ouvi esses dias, que falou assim, que o silêncio incomoda. Aí a pessoa fala assim, pode ver, né? Quando a gente está no culto, aí se para de funcionar o som, ou se a pessoa vai beber água, ou se acontece alguma coisa, fica aquele silêncio, aí o povo começa, glória a Deus, aleluia, não sei o que lá. Mas às vezes a gente não está falando isso porque você está mesmo exaltando o nome do Senhor. Às vezes está falando porque o silêncio incomoda. E o silêncio é um dos fatores principais para a gente mudar de vida, para a gente refletir. A gente é muito Marta. A gente faz e acontece porque mulher é Marta, né? Mulher tem a casa, marido, filhos, responsabilidade, ministério, quem trabalha fora, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente tem. E a gente acaba sendo sugada em todas essas coisas, acaba ficando sobrecarregada e a gente não tem tempo pra gente. E quando a gente para ter tempo, a gente vai para onde? Para a rede social. Então toda hora você está ocupado, com a tua mente ocupada. E a gente só vai perceber o que a gente precisa mudar na solitude. Vocês já ouviram falar da solitude? A solitude é diferente da solidão. A solidão é algo ruim, que a gente se sente só, mas a solitude é algo bom. A solitude é algo que Jesus praticava muito. Jesus estava no meio do povo, mas vocês podem observar que ele também estava no barco sozinho, no monte sozinho, de madrugada sozinho, orando, porque ele precisava se reabastecer. Principalmente quem lida com o ministério, ou que lida com muita gente, precisa ter tempos de solitude para você falar, por que eu estou fazendo isso mesmo? Né? Ou você aí que está casada e muitas vezes está reclamando do seu marido, era eu. Gente, quando eu cheguei na terapia, o problema era o meu marido. Eu não, eu sou a vítima. Meu marido é grosso, meu marido é estúpido, meu marido não me ama, meu marido não está nem para mim, meu marido é isso, nossa, acabava com meu marido. Aí você vai passando, aí daqui a pouco, né? Mas parece que meu marido faz isso porque eu faço isso? Mas parece que primeiro fui eu que comecei a ter essa atitude e depois, entendeu? Aí a gente vai começando a ver que, na verdade, as nossas ações que levaram os outros a ter aquelas ações. Então, quem precisa mudar as ações primeiro? Eu. Quem que precisa consertar? Eu. E aí, nesse processo em que Deus estava moldando, eu precisei entender que eu precisava conhecer a Deus. Bem aquilo que João fala, antes eu te ouvia, te conhecia, de ouvir falar. E aí ele diz, agora eu te contigo andar. E eu comecei a entender, gente, então eu vivi 25 anos dentro da igreja, não estou dizendo que não valeu de nada, vale? Claro que vale. Foram palavras, foram sementes que foram lançadas e está tudo aí no seu subconsciente. Mas na hora que você entrar no propósito correto, isso vai fazer efeito. Aí tudo que você estudou, que você viu, que você ouviu, vai fazer efeito, entendeu? Porque por enquanto está cega, você não consegue enxergar. Aí, me veio muito aquela passagem de Jeremias 29:13, que diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E a outra passagem que veio logo no início, para mim, no início da minha jornada assim com Deus, foi de 2 Crônicas 7:14, que, bom, quase todo crente conhece, que é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. A gente tem que aprender a buscar a face de Deus e não as mãos de Deus. Porque quando a gente fala de alcançar a graça de Deus, muitas vezes nós pensamos em coisas. Mas a graça de Deus é o amor dele. E o amor dele é tudo o que nós precisamos. Está lá. No amor à cura, no amor à restauração, no amor ao confronto, mas o confronto que vai te levar à mudança com amor. Não alguém vendo na tua cara falando você é isso, você é aquilo. O Espírito Santo te convencendo, não te acusando. É diferente. E quando ele convence é tão constrangedor que a gente não consegue, gente, continuar. Não consegue. Então buscar a face, se afastar dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Pensa na sua terra sua, você, sua alma, em primeiro lugar, para depois isso se externar à volta. E aí eu entendi que eu precisava me humilhar, que eu precisava orar, que eu precisava buscar a face de Deus, não mais aquele Deus do botão de emergência. Ó Deus, resolve aí, ó Deus, faz aí, ó Deus, arruma aí. E que eu precisava buscar de todo o coração. Então, foi difícil, porque no início, realmente, eu já tinha lido a Bíblia, mas aquela leitura religiosa, aquela leitura da escola bíblica, aquela leitura de decoreba, decora o versículo, vem no domingo aí, senão não vai ganhar prêmio, e você quer mostrar também que você sabe, quer ganhar os prêmios. Quem tem mais de 30 anos e é crente de escola bíblica dominical sabe do que eu estou falando. Só que aquilo lá tem efeito na sua vida. Você sabe de cor, mas você não vive. Por isso que eu falei, saber e não viver não serve para nada, não adianta. Eu comecei a ler, me dava um sono. Ai, fique sono dos infernos, gente. Se você tem insônia, não precisa de Rivotril. Use a Bíblia. Leia a Bíblia. Para que Rivotril, se você tem a Bíblia? Começa a ler, dá um sono, dá morte. Pá, eu dormi assim, tipo, literalmente. E aí, eu comecei, então, a andar. Muitas histórias dessas estão aqui, ó, desconstruindo o meu eu. Aí eu comecei a andar, né, porque ninguém dorme andando, né? Eu comecei a andar e comecei a ler a Bíblia em voz alta. É meio louco no início o processo, gente, mas eu estou dando a fórmula para vocês. Lê em voz alta. Lê, até que você entenda. Não precisa ficar lendo 1000 capítulos. Lê que seja 3 versículos. Mas você entendeu aqueles versículos? Você orou aqueles versículos? Você aplicou aquele versículo para você? Tá bacana, já valeu. Porque não adianta quantidade se não tem qualidade. Adoração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Hoje nós temos gente, eu estava até falando com meu marido essa semana. Falei, hoje a gente vive uma dualidade, né? A internet trouxe muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo também, não digo nem do conteúdo dela, eu digo da questão de ser tão fácil o acesso que a gente menospreza. Então, antigamente, eu lembro que no meu tempo de adolescência, quando eu era muito envolvida no grupo de jovens da igreja, a gente era o sábado dos jovens e o domingo, tá. E aí, se você estava em casa, você não tinha acesso, você tinha que comprar aquelas fitinhas cassete. Aí eu lembro que teve um missionário que veio de Manaus pregar na igreja, e o cara era fera, Deus usava ele e tal. Meu tio comprou uma fitinha cassete e me deu, eu ficava durante a semana ouvindo aquela fitinha no meu quarto lá, e nossa, gente, era uma machura lá, eram umas coisas no quarto que, falar pra vocês, era bom, o negócio fervia lá, só eu e Deus e a fitinha cassete. Só que aí depois, né, o tempo passa, você vai deixando, vai se afastando do primeiro amor, e foi tudo que aconteceu na minha vida depois, alguns anos e tal. E hoje a gente tem essa facilidade. Quantas canções que ministram o nosso coração, gente. Nós aqui hoje mesmo cantamos quantas canções. Uma das canções que você cantou falava sobre o silêncio, que Deus fala no silêncio, alguma coisa assim, um trechinho que o rapaz cantou, é isso, Deus fala no silêncio. Outras canções, né, Gabriela Rocha lá, Lugar Secreto, né, canções da Laura Solgueres que fala sobre a paternidade. Gente, eu amo aquela canção, Filho Amado. Quem não conhece, digita lá no YouTube, Filho Amado, Laura Solgueres. Gente, você não sabe quem você é, nem qual é o seu propósito? Fica ouvindo essa canção até você entender que você é uma filha amada. Eu precisei por 3 anos da minha vida, mesmo nesse processo de já tendo escrito esses livros, eu precisei de 3 anos da minha vida, todo o tempo afirmar o amor de Deus para mim. Por quê? Porque nós somos resultado daquilo que nós vivemos desde o ventre da nossa mãe. Então, como eu não recebi amor, vivi numa família disfuncional, sem a figura paterna, vivi abusos sexuais desde os meus 5 anos de idade até quase eu casar, fui abandonada em várias casas, eu não sabia o que era amor. Então, poxa, por que acontece isso a uma criança? Por que Deus permite? Então, até a minha relação com Deus era uma relação de obedecer o que a regra religiosa diz, mas não de viver intimidade com Deus e chamar Ele de Pai. De saber que Ele não projetou aquilo para mim. Ele queria que desse tudo certo para mim, mas as pessoas têm livre-arbítrio. Elas fazem o que elas querem, assim como você vai fazer o que você quiser com essa palavra daqui hoje. Você pode sair daqui tomando uma decisão para transformar a sua vida como os pavulados. Besteira. Ou então, ficar por uma semana e depois você perder. Ou você pode sair daqui colocando em prática. Todos os dias você fechando a porta do teu quarto por 30 minutos. Faz o teste, gente. Eu desafio vocês a fazerem um teste de 40 dias. Fechar a porta do quarto por 30 minutos.
lê 15 minutinhos a Bíblia e 15 minutos adora. Vocês vão ver como vai ter mudança. O Espírito Santo vai começar a falar. Atrela um jejum a isso, tira um doce, um refrigerante, um pão, um café, uma coisa que você goste muito. Atrela um jejum a isso. Vocês vão ver como começa a mudar, gente. Porque Deus começa a falar. Ele quer falar, a gente que não está pronto para ouvir. A gente que está muito ocupado, com a mente muito ocupada, que não ouve. E eu falei, Senhor, olha só, ó gente, tem que ser oração simples, viu? Ó, claro, Deus é poderoso, onipotente, grandioso, estrela da manhã, tudo, príncipe da paz. Você pode elogiar ele e falar o que você quiser. Mas tem hora que você tem que ser simples, verdadeira, normal, sincera. Lembra um dia que eu estava nesse processo de todo dia acordar, e isso é psicológico, por isso que eu falei dos 40 dias. Se você fizer por 40 dias, o seu organismo se acostuma, gera um comportamento, um hábito em você, você não consegue mais ficar sem. Quando você não faz, você estranha. Então eu estava nesse processo de buscar, sem saber, né, que isso era da psicologia. Depois que eu estudei psicologia, que eu vi que era. Então o Espírito Santo, que é o maior psicólogo, que já sabe tudo, ele já estava direcionando para o que tinha que ser feito. E eu, né, acordei, as crianças foram para a escola, não sei o que, e eu acordava mais cedo, porque eu tinha inúmeras tarefas durante o dia. Então eu sei que sua vida é corrida, que você talvez não tenha tempo, mas você precisa também se esforçar para buscar o Senhor de todo o coração. Quando você quer ir na casa de alguém que é importante para você, você não se esforça? Às vezes pega ônibus, às vezes viaja, às vezes, né, faz um bolo, você se esforça para se relacionar com alguém. Então a gente tem que se esforçar também para se relacionar com o Senhor. E aí eu acordei aquele sono, um dia frio, chuvoso. Gente, eu queria só ficar naquela cama. Era umas 7 horas da manhã, tipo, eu podia dormir até umas 8, tranquilo, que de boa. E eu lá, ah, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, o Senhor é grande. Ai, Deus tremendo, Deus fiel, santo. Uma frieza. Minha oração estava passando do teto. Aí me veio um peso. Parece que o ambiente ficou pesado, ficou esquisito, ficou estranho. Aí eu, nossa, que coisa estranha, por que isso? Aí eu senti assim, seja sincero. Aí a oração, gente, olha que oração poderosa, bonita, forte. Ai Deus, vou falar uma coisa pro Senhor, viu? Então, o Senhor tá vendo aquela cama ali, ó? Aquela cama ali tá me chamando assim, ó. Vem, Roberta, deita nas cobertas, Roberta, deita nas cobertas, Roberta. Mas eu queria estar lá, queria mesmo. Olha, mas eu escolho estar aqui, porque eu sei que eu preciso estar aqui. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. É isso, todo dia. E aí, escolho o Senhor. Gente, a porta se abriu. Imediatamente, não a porta física, tá, gente? A porta da sala do trono. Imediatamente eu senti o céu descer. Pá, a presença de Deus. Porque eu fui sincera. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, ó Deus, seguinte, eu creio, está escrito aqui, que foi o Senhor que inspirou os homens a escrever. Quem que conhece isso aqui mais do que qualquer pessoa? O Senhor. Também sei que o Senhor parece que mora em mim, né? Mora em mim, tá. Quem me deu essa inteligência aqui também foi o Senhor, né? Então, me ajuda a entender. Olha, gente, vocês estão entendendo? E quando que eu fazer oração assim com 25 anos de crente? Não. Oh, pá, marcha! Não, às vezes tem que ser. Sabe? Vamos começar com o leitinho? Não é assim que Paulo diz? Começa pelo leite. Vamos começar entendendo para você primeiro. Você vai falar do que você nem vive, do que você não entende, você vai ser hipócrita. Exatamente aquelas pessoas que crucificaram Jesus. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Que não adianta eu saber de cor salteado, eu cantar, se eu não viver. Para eu alcançar graça aos olhos de Deus, entenda que graça como o amor dele, que já está disponível para você, você precisa se humilhar. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. E eu, gente, para mim era muito difícil, né? Porque eu era a vítima da história. Então, já vou encerrar e eu acho que em 5 minutos eu consigo falar isso. Minha mãe engravidou de mim, ela tinha 16 anos e ela era uma adolescente órfã. A mãe dela tinha morrido quando ela tinha 9 anos de idade. Filha entre 9 irmãos, muito pobre, situação muito difícil.
o pai pegou uma das filhas para fazer de mulher dele. O pai dela, meu avô, era alcoólatra e abusador. Então ela não tinha estrutura. Ok, ela não tinha estrutura. Então, ela, quando engravidou de mim, o meu pai biológico, ele era 30 anos mais velho que eu, era dono de um restaurante que ela trabalhava. E ele falou assim, não, aborta essa criança. Deu dinheiro para ela abortar. E ela, gente, sozinha, sem ninguém, ela tentou o aborto, é natural. Então, houve a rejeição da figura paterna e da figura materna, que são as figuras principais na nossa construção de vida aqui na Terra. Deus tinha um plano maior, então o aborto não ocorreu. Só que aquilo foi plantado em mim. E aí, minha mãe, então, desesperada, gente, com 16 anos de idade, sem mãe, sem pai, sem família, na rua, na casa de um, na casa de outro, ela era apaixonada, na verdade, por um outro homem, não por esse, que era o meu pai biológico. E ela pensou assim, vou falar que a Roberta é filha dele. Aí ela inventou minha data de nascimento, inventou, para dar certo lá, lembrado quando eles tiveram trelelê, né? E ela chegou no cara e falou, ó, tô grávida, é sua filha e tal. Ele, acreditou muito não, né? Mas como a mãe desse homem, ela era muito boa, né? Ela, acho que incentivou ele me registrou. Mas ele também nunca fez nada por mim, nunca conviveu comigo. E a minha mãe pediu pra mãe do meu pai de registro cuidar de mim. E eu fiquei com ela até os meus 5 anos de idade. Tá? Vivi lá, mas também não tinha figura paterna. Minha avó era sozinha, também não vivia com o marido dela. Quando eu tinha 5 anos de idade, foi quando a minha mãe teve um primeiro encontro com Jesus. Então, minha mãe, ela viveu até uma vida de prostituição, ela viveu coisas muito que a gente caracteriza como errado, como coisas mundanas, mas porque ela não tinha essa estrutura. E quando ela teve esse primeiro encontro, eu acredito que ela percebeu o amor de Cristo, ela se arrependeu, mas daí entra naquilo que eu comecei pregando para vocês. Aí entrou na religião. Olha, essa saia não está muito legal não, aumenta a saia, olha, esse linguajar não é legal. Mas é produzido pela obra do outro, não pela obra do Espírito Santo. Então minha mãe se tornou uma pessoa religiosa. Ela de fato não conhecia o amor de Cristo. Não conhecia por quê? Porque toda a trajetória dela, ela sempre buscava o amor no outro. Então ela se envolveu com as piores pessoas que você pode imaginar de homem, buscando amor. Tanto que ela faleceu aos 32 anos de idade, vítima de HIV. Porque ela contraiu indo na cadeia visitar o homem, porque ela não se sentia amada. Então qualquer pessoa que falasse qualquer coisa para ela se apegava naquilo. Se ela tivesse sido curada na alma e saber quem ela é, a identidade dela, ela não precisava passar por isso. E aí, por causa das ações dela, eu sofri todas as consequências. Então vivia de casa em casa, minha mãe me largava nas casas, não se despedia de mim, não explicava por que ela estava me deixando ali. E em todas essas casas que eu passei, eu fui vítima de abuso sexual. Depois ela se casou, quando eu tinha em torno de 12 para 13 anos, e aí eu pensei, agora eu vou ser feliz. O homem também era todo estragadinho, mas estava indo para Jesus, então vamos acreditar que vai dar certo, né? Minha mãe tinha o dedo podre, como diz o famoso. E eu acreditei naquele homem, que ele seria um pai, ele me tratava bem, me colocava no colo, isso e aquilo, e não passou muito tempo também para que ele abusasse sexualmente de mim de formas ainda mais violentas que eu descrevo no livro. Ele marcou a minha vida de uma forma, levou muitos anos, gente. Eu estou sendo curada no meu relacionamento sexual com o meu marido por causa das marcas que eu vivi desse homem. Por causa de escolhas erradas da minha mãe, por causa de faltas da minha mãe. Você entende o que eu estou falando para você? Que se você entender quem você é, que você é uma filha amada, os teus filhos vão ganhar com isso. Os teus relacionamentos vão ganhar com isso. O teu futuro vai ganhar com isso. E depois que ela morreu, Deus trouxe o meu marido no meu caminho, mas ainda assim eu carregava essas bagagens. Isso é um resumão, tá, gente? Eu carregava essas bagagens de faltas, de dores, então eu não conseguia dar amor. Eu não conseguia dar amor a ele, e ele me dava muito amor, e aqui, ai, chiclete, ai, que coisa, não sei o quê. Então eu acabava às vezes sendo também rude com ele, e lá atrás eu comecei a plantar sementes ruins no meu casamento. Claro que 15 anos depois o resultado foi: estou indo embora de casa, eu não aguento mais você. Você vive chorando, você nunca está feliz, você é a que vai para a igreja, que deveria refletir Jesus, eu não vejo refletido nisso. Eu cansei. E quando ele falou isso, foi no ano de 2012, eu ouvi uma voz assim, porque aquele que está ao derredor é o primeiro. Nunca siga o impulso das suas emoções e o primeiro pensamento que você tem, porque nunca vai ser Deus o primeiro pensamento, por incrível que pareça, porque Deus, ele te respeita, ele te dá o livre-arbítrio. Mas Satanás, ele não respeita, então ele vem assim, tchum, rapidinho, faz isso, fala aquilo.
E aí Satanás falou, deixa ele, vai ser feliz. Agora você vai ter liberdade. Porque eu me sentia presa, porque meu marido, ao meu ver, me sufocava muito. Onde você vai, onde você está, né? Liga, e não sei o quê, por que não avisou, por que eu achava, eu recebia como controle. Por quê? Porque eu tinha uma visão distorcida. Tá? Eu não consigo explicar isso agora por causa do tempo. No livro eu explico tudo. Minha ótica era distorcida. Então o que era amor, eu via como controle, como domínio, porque outras pessoas me dominaram de uma forma errada. A gente transfere para aquilo que não tem nada a ver. E aí, vou ser feliz. Vou poder fazer o que quiser. E aí, vem o Espírito Santo e fala, filha, você vai deixar que a tua família... Olha como o Espírito Santo traz. Escolha. Olha como Satanás traz. Isso, vai ser feliz. Vai ter sua liberdade. Deixa ele embora. Presta atenção. Olha como que o Espírito Santo faz. Você vai permitir que a sua família escorra por entre os dedos? Vocês entenderam? O Espírito Santo, ele sempre vai colocar a escolha na nossa mão. Satanás fala, vai lá, isso, vai lá, dá uma dançadinha, não tem nada demais, toma um pouquinho, não tem nada demais, faz eu não sei o que, fala isso, fala mal dela, isso, que absurdo, ela fez isso comigo, fica com raiva, não, absurdo, ela tem que pedir perdão, isso, critica, fala mal, julga. O Espírito Santo sempre vai falar assim, a escolha é tua, o poder é teu. E aí exige o que no meio de tudo isso? Para ver uma transformação? Uma decisão de nós. E naquele momento, eu me posicionei. E eu decidi, eu fiz a oração que mudou a minha vida. E foi uma oração assim. Então me ajuda, porque eu não sei como. E aí eu me rendi. Foi uma oração assim. Então me ajuda, porque eu não sei como. Eu era uma bagunça. A minha casa estava uma bagunça. No meu casamento, tudo na minha vida, dentro de mim e fora, era uma bagunça. E hoje, Deus transformou a minha vida, a minha casa, o meu casamento, as minhas filhas. E aí a glória vem, o favor vem, e tudo vem. E aí, gente, vem tanto que você fala assim, Deus, pega, leva um pouquinho que eu acho que eu não sou capaz de tanto. E Ele continua falando, sonho, 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 sonho. Você é capaz, você pode, porque eu te capacitei. Mas existe uma trajetória. Feche seus olhos nessa noite.